Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Estamos aqui então para a nossa segunda live, segundo bate-papo muito especial sobre os contos que estamos trabalhando do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje é o dia do Barba Azul. Olá, Core! Que bom que você já entrou. Vou te fazer o convite agora, vê se aparece na sua tela. Especial, que é a Corina Proietti, uma artista fantástica que já esteve com a gente na nossa mentoria, já esteve com a gente aqui no Abruzzo e agora aqui. Olá! Conseguiu! Tô ficando muito tecnológica com você, viu? Ótimo. Que bom! Tudo bem por aí? Tudo ótimo, Vanessa. Tudo bem. Que bom! Peraí. Então, hoje nós vamos falar sobre o Barba Azul, né? A nossa interpretação deste conto, que nós já trabalhamos tanto na mentoria, através da minha mentoria, através depois do bônus da Corina, né? Que ela fez com a gente, maravilhosos ali, um trabalho, né? Que foi muito potente, que até hoje nós estamos assim sentindo esse trabalho. E depois também na nossa roda feminina aqui no Abruzzo, né, na semana passada, nós trabalhamos com o Barba Azul. Então fiquem até o final que vocês vão aprender muitas coisas hoje. Core, antes de tudo, se apresenta rapidamente para gente, né? Pode ser que tenha alguém aqui que ainda não te conhece. Conta um pouquinho quem você é. Então, bom dia a todas. Eu me chamo Corina Proietti, nasci em São Paulo, vivi até os meus 27 anos, depois eu vim para cá, para a Itália. E no Brasil eu ensinava ciências no Objetivo, porém amava a arte, porque a minha mãe era escultora, então eu via ela trabalhando. E graças a Deus, porque quando eu cheguei na Itália, que o meu diploma não foi, digamos, Reconhecido. reconhecido, então eu me joguei na arte e Olha comecei só. a. Sim, tinha um lugar em São Paulo que eu morria de rir quando eu passava na frente, era um lugar para beber, chamava um bar, chamava O Engenheiro que Virou Suco, né? Eu achava uma gracinha, porque era um engenheiro que tinha aberto um negócio, uma Ah, loja de sucos, um bar. Então eu falei assim, a bióloga que virou artista. Tá, então, e daí aqui na Itália eu tive, digamos, eu fui muito tinhosa, muito, porque com filhos, marido italiano que fica em casa, não? Aí eu comecei a fazer cursos de aperfeiçoamento, né, para aperfeiçoar, seja a escultura que a pintura. E é isso que eu aham. faço hoje, né? É isso que eu faço hoje. E, e daí eu adoro, Linda, essas Core. coisas. Obrigada. Olá, É isso. Silvina. Então vamos fazer assim, vocês podem ir perguntando, tá? O que que vocês acham? Então, Core, muito obrigada pela sua apresentação. Nós Obrigada vamos a então você. falar sobre o Barba Azul e é uma força que está dentro de nós, ou como nós já vimos, ele também pode ser projetado em alguém, né? Em alguma situação, em relacionamentos ou no trabalho, mas ele corresponde, eu estou aqui, eu vou ler esse pequeno trechinho aqui, porque nós estamos trabalhando os contos através da jornada da heroína. Então, na minha reflexão, ali nas minhas pesquisas, Sim. o Barba Azul poderia corresponder à etapa 2, que é a identificação com o masculino. E o que que seria isso, né? Nessa etapa, a gente vê uma coisa que todas nós conhecemos, todas nós mulheres e seres humanos também, porque nós estamos falando de gênero aqui, né? Então, todos sabemos o seria o vício da perfeição. Então, quando fica aquela vozinha dentro de nós falando, ai, por que que você vai se arriscar? Ai, por que que você vai fazer isso? Ai, você não é boa o bastante. Ai, quem é você? Não é?
Quem é, respondam aí, quem é que nunca sentiu isso? É impossível, não é Impossível, verdade? É com certeza. impossível, porque todas nós, quando vamos fazer algo, fica essa vozinha, esse barba azul aí, em poucas palavras, né? Porque ele tem muito mais o que podemos falar sobre ele. Mas todas vocês, digam aí se vocês reconhecem essa vozinha que fica falando: ah, você não vai conseguir, você não está fazendo bem, você, quem é você para fazer isso, né? Você não vai longe, você não é boa o bastante. O vício da perfeição. É, Eu já senti muito isso. Você também, Core? lógico. Depois, na verdade, com a arte, a gente tem que ser o mais perfeito possível, né? Quer dizer, quando você. Daí, sim, na verdade, mesmo esteticamente, mesmo com tudo que você faz, desde ficar em casa, no trabalho, na família, né? E tem também as pessoas fora que falam, por que você não fez assim? Por que você não fez assado? O que Teve um quer dia. dizer isso, né? Na arte tem muito isso. As pessoas querem entender muito racionalmente a Sim, arte, não tem, Core? sim, sim. Né? A Então, crítica racional. peguei uma Hã? estrada diferente dessa da perfeição, porém. Então, conta pra gente, como é que foi essa estrada sua? Então, minha mãe, que eu amo de paixão, mesmo que ela não está mais aqui nesse plano, ela era muito perfeita, filha de marechal, né? Ah, E quer dizer, as figuras, porque minha mãe também era escultora, quer dizer, eu puxei a ela, né? Eu peguei um pedacinho do que ela era, e ela tinha um movimento de corpos, uma perfeição que eu achava uma coisa maravilhosa. Amo a anatomia, eu também adoro corpos bonitos para fazer. Mas na minha arte tem sempre alguma coisinha imperfeita. Mas ah, é uma coisa que eu quis colocar, aham. porque um dia, assistindo um filme muito lindo que eu gosto, quer dizer, sugiro, que Qual? seria A Vida de Turner, que é um Ah, pintor inglês, né? aham. E ele se Já, divertia à perfeição, colocando alguma coisa imperfeita. E todo mundo, todas as pessoas que admiravam os quadros do Turner, onde iam olhar? Na justo aquela. imperfeição. Na imperfeição. Então ele adorava fazer isso, num quadro magnífico, gigantesco, que colocava uma bolinha vermelha no meio do mar, no mar em Que não tinha nada tempesta. a ver. E todo mundo, que parecia uma boia, parecia alguma coisinha assim, né? Então Ah, todo mundo, ai, eu quiser. Todo mundo ia naquela imperfeição. Então eu falei assim, sabe de uma coisa? Na minha perfeição eu vou querer sempre alguma coisa que não está acabado ou está pintado de um outro jeito, né? Porque não existe a perfeição, né? Quer dizer, a gente pode fazer um percurso, sei lá, porque quer um esportista pode fazer um percurso de perfeição, né? Com certeza, mas tem aquele percentual que não é a coisa mais linda do mundo, que não é a perfeição. então você, sua mãe, fazia aquelas obras super perfeitas, ela tinha a preocupação com isso. Aí você Sim. chegou querendo romper com essa tradição, é isso? Parabéns! E aí então você faz assim, você procura algo para deixar imperfeito? Como é que você faz, Core? Que máximo isso, né? Hum. Mas a minha perfeição pode ser, por exemplo, uma pintura um pouco diferente daquela que todo mundo faz, ou um, um músculo escavado ao invés de um músculo proeminente, né? Um músculo que sai, eu faço ao contrário, eu faço um Aham. músculo que entra, né? Tento de colocar sempre alguma coisinha, um pouco que não é que incomoda, mas que não está nos padrões daquele tipo de coisa. Quer dizer, eu faço uma escultura, eu misturo as técnicas de pintura, que é difícil que as pessoas falam, ah, eu fiz uma cerâmica
com engobe, depois eu coloquei a cristalina, depois eu coloquei o terceiro fogo, daí eu deixo a escultura a engóbio, não coloco a cristalina. A cristalina eu coloco em alguns detalhes, como foi Perséfone. Aquela escultura da Aham, Perséfone, que você viu, ela é toda totalmente só pintada, forno, né? Mas sem ah, o vidro, sem a cristalina. Não é um esmalte, aham. é só pintada E uma coisa, cerâmica. e as pessoas reparam isso, elas falam também para você que tem aquele detalhe ali, ou nem ninguém nem presta atenção? Como é, É, geralmente? É. quando eu percebi que quando você não está nos padrões, Aham. as pessoas ficam mais curiosas, porque não entendem, Ah, aham. Aham. entendeu? Então, quer dizer, ali aquele ponto, né, Cora? Você está falando de algo muito importante que seria a sua autenticidade, o seu toque único naquela obra, Sim, não é? sim, lógico, né? Precisa achar, cada um é autêntico, cada um de Sim. nós é uma obra-prima e única. Só que essa é a coisa mais difícil que o ser humano tem, é encontrar a autenticidade dele. Ele tem tantos exemplos fora do que é bom, do que a gente deve seguir, do que a gente deve fazer, a vida que a gente deveria ter, que o ser humano se perde dessa potência que é ser autêntico e ser a sua melhor versão, né? Isso é importantíssimo. Quer falar algo? Então, olha, se eu posso concluir, porque é verdade, é isso mesmo. E eu, na verdade, o Barba Azul ainda entra em ação muitas vezes, hein? Muitas Isso vezes. aí, isso Porém, aí. o importante é ter consciência que está lá, entendeu? Bravíssima. Ele, não tem como acabar com ele, né? Não, não, não. Ele Ele é está ali. um companheiro de viagem. Ele é um companheiro de viagem, digamos, né? Exatamente. E, aliás, né, uma coisa importante que logo no início a gente tem que frisar, que é ele é importantíssimo, porque ele vai fazer com que a gente faça a nossa iniciação feminina. Não depende de idade. É claro que quando nós somos jovens, adolescentes, ele está ali, vai ser a nossa primeira iniciação, mas durante toda a nossa vida ele estará presente em momentos nos quais a gente vai precisar iniciar, passar por Lógico. uma outra fase, um outro momento da nossa vida. Então nem teria como acabar com ele, seria impossível e de qualquer maneira ele representa um papel muito importante na nossa vida. Olá, bom dia, Carla. Bom dia, Lila. Bom dia a todas queridas que estão entrando, Jana, todas as pessoas. Então, gente, eu vou ler esse trechinho aqui. Você quer falar algo mais sobre isso, Core? Não, obrigada, Tá. Vanessa. Vai. Vou ler esse trechinho aqui para completar essa fase da O Vício da Perfeição. Então, a autora da Jornada da Heroína, ela traz ela diz assim: uma mulher pode parecer bem-sucedida enquanto sangra por dentro. E por causa de um medo inato da inferioridade feminina, muitas mulheres se tornam viciadas na perfeição. Então, isso é muito importante porque a gente fica correndo, correndo, correndo a vida inteira atrás dessa perfeição, parece bem-sucedida, nós podemos sim alcançar grandes feitos, grandes poderes, grandes carreiras, grandes tudo, mas podemos ter matado aquela nossa potência que está ali dentro sangrando. E aí, quem olha nem sabe que a mulher está sangrando por dentro, a mulher ou o homem também, né? Nem sabe que eles estão sangrando por dentro. Então, vamos deixar assim essa reflexão para a nossa vida. Essa vida que realmente eu quero viver, não é, Core? Sim, E então vamos lá. O Barba Azul é um tirano, é um ânimos tirano. Você quer falar alguma coisa que você preparou aquela vez no papelzinho? Ou você quer falar algo sobre como é o Barba Azul para você, Core? Como que você identifica? E queria que as pessoas que estão assistindo também contassem isso. Quem é o Barba Azul para vocês? então, para mim, o Barba Azul foi uma descoberta, porque eu me achei muito nessa história. Aham. Eu nem conhecia o Barba Azul, conheci assim, mas quando eu li que você me falou, olha, Core,
vamos fazer esse trabalho juntas. Falei assim, deixa eu entender quem é esse Barba Azul. E me vem a pele arrepiada, porque eu falei assim, nossa senhora, né? Teve, no começo eu me imaginei mesmo com essa escolha imatura, né? De uma aparência que a gente faz, né? Às vezes, né? E daí, esse Barba Azul, para mim, foi aquela figura do corte, das coisas cortadas, das coisas proibidas, das coisas, você não vai fazer isso, senão você não é capaz, você tem tudo, você está no teu ângulo de comfort, então você não se mexe, entendeu? E se você se mexer, você vai tomar... Você, Não vai dar certo, né? Se você se mexer, não vai dar certo. Você não vai conseguir. Então, dessa história do Barba Azul, o que me chamou muita atenção foi que mesmo porque eu não acho que, para mim, nessa vida, não tem o certo e não tem o errado. Tem umas experiências que a gente faz. Né? E aquela menina do Barba Azul, a esposa do Barba Azul, que vamos dizer era jovem, né? Se fixou, olhou a aparência, mas depois não era nada daquilo, tá bom? Mas viu a barba azul, mas falou, talvez não seja tão azul assim, né? Sim, ela percebeu isso, que não era nada daquilo e teve a força de reagir. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Quer dizer, ela em algum modo falou assim, deixa eu sair dessa situação. Como eu vou sair? Assim, 15 minutos, teve que pensar uma solução, né? E é isso, o Barba Azul, eu acho que é uma figura que, que nem você falou, todas nós, ou todos nós levamos, né? E como você viveu isso no início do seu trabalho artístico, né? Porque a gente sabe que algumas profissões, digamos assim, elas são mais complexas, né, de falar, até mesmo para as pessoas ao redor, para a família, né? A psicologia já foi muito assim, e eu acho que a arte também é uma das principais, né, profissões, digamos assim, que a gente tem muita dificuldade de dizer, olha, eu sou artista. Aí vão falar, mas como? Você não vai ganhar dinheiro? As pessoas já falam logo isso, né? Vanessa, o meu não é um trabalho, é um hobby. Sim, sim, sim. Entendeu? Quer dizer, para as pessoas mais queridas a mim, eu vou falar, você dá aula. Ah, você dá aula? Eu falei assim, sim, eu dou aula. Mas você ganha? Eu falei assim, o suficiente, né? Mas é um trabalho... Quanto, né, de achar que a pessoa ganha com isso? Oh, gente, onde é que nós estamos, né? Ainda esse pensamento. Lógico, é um pensamento proletário que a gente traz, mas, quer dizer, o ser feliz é a última coisa que a pessoa, quer dizer, ninguém nunca vai falar assim, nossa, que coisa legal, mas você está feliz com aquilo que você está fazendo? Não, não é que nunca ninguém me falou isso. Porém, as pessoas mais... a maioria não me falou nunca isso. Quer dizer, ou você ganha, ou você é feliz, eu acho. Eu não sei. Assim, porque a gente não pode viver com o que a gente é feliz. Exatamente, olha só, isso que você está falando tem uma reflexão muito profunda, né? Deixa eu só ler aqui, a Lila está falando, o Barba Azul come pelas beiras. Isso mesmo, Lila, adorei. Adorei essa definição sua, come pelas beiras, realmente vai nos minando sem que a gente nem se dê conta, né? Agora, isso que a Cora está falando é muito importante, porque às vezes, né, isso aí, muitas pessoas ainda acham que a gente não pode viver da nossa missão, do nosso propósito de vida, né? Não, aquilo é só algo que eu tenho um dom, mas acho que para realmente sobreviver, né? A gente fala até sobreviver no mundo, a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro com outra coisa. Não conseguem fazer essa união, né? Do que eu vim fazer nesse mundo também com a minha sobrevivência no plano físico. E é claro, isso é um caminho, não é que de um dia para o outro, né? Você vai começar a ganhar dinheiro com aquilo que você ama de verdade. Mas é plenamente possível, não é, Core? Como você já chegou
neste momento que você dá aula e consegue sobreviver, ganhar dinheiro com o seu talento, com o que você mais ama fazer, Lógico, não é? lógico. E algumas Com certeza. ainda dividem essas duas. Quem já viveu isso ali? Olá, Érica, que bom te ver aqui. Quem é que já viveu isso aí? Escrevam aí, Lila, né, que hoje em dia trabalha, tá fazendo um trabalho tão lindo com a música, não é? É muito difícil, gente. A psicologia hoje melhorou um pouco pelo tudo que o mundo está vivendo, principalmente depois da pandemia, mais pessoas estão procurando. Mas quando eu fui estudar psicologia, era uma profissão que se dizia assim também, mas como é que você vai ganhar dinheiro com psicologia, né? Psicologia não dá dinheiro. E durante esse percurso, porque eu me formei em 99, durante esse percurso eu já ouvi muitas pessoas que me disseram assim, ah, o meu sonho era estudar psicologia, mas na minha casa ninguém me deixou, falava que eu não ia ganhar dinheiro, então eu deixei no fundo do baú esse sonho de ser psicóloga. Veja só, né, como ainda existe isso. E talvez hoje tenha mudado um pouco, mas para quem trabalha com arte sabe que não. Olá, Gê, seja muito bem-vinda. E vocês que estão assistindo, né, Core? Vamos perguntar. Vocês se dão conta desse Barba Azul, desse tirano interior que fica minando, como a Lila diz, fica minando pela beirada e tirando a força dos objetivos de vocês? Aliás, eu quero perguntar, todas leram ou ouviram aquele conto que eu coloquei ali naquele grupo silencioso? Escrevam aí, se todas sabem do que a gente está falando, que aí a gente vai avançar um pouquinho na história do Barba Azul. Escrevam aí se vocês já leram ou ouviram o conto, né? A Érica está falando, meu pai morria de medo que eu fosse nutricionista de cozinha industrial. Olha aí, Érica. Então quer dizer que você também passou por isso, né? E aí você teve que seguir seus estudos, seguir tudo para dar confiança à sua família. A gente sabe que, no geral, a família faz isso por preocupação, né? Que a gente fique bem depois na nossa vida. Não é isso? Olá, Maria! Seja bem-vindo! A G tá falando, conheço, mas não li ainda. Então, depois olha o áudio ali que eu coloquei, G. É muito importante, você vai gostar desse conto. Ele é um conto, assim, que a princípio parece bem pesado, né? Pode ser, mas ele traz muitas revelações, muitas intuições quando a gente chega no final desse conto. Não é, Core? Sim, Eu não, sim, eu com não certeza. li, a Nelma tá falando. Então depois você lê também, Nelma, entra no grupo silencioso Vanessa Guzmão Alquimia, que eu botei ali a leitura. Muitas vezes é mais fácil ouvir, né, do que ler. Então, pega ali, entra no grupo, tá? A Érica, valeu meu Nutri-Home hoje. Ah, que bom! Então, gente, mesmo sem ler, o importante é que vocês tenham essa percepção, como a Lila falou, que o Barba Azul vai comendo pelas beiradas. Ele vai sempre aparecer na nossa vida, de determinadas maneiras mais fortes ou menos fortes, né? Dependendo se a gente tem consciência dele. Se a gente tiver consciência dele, é a coisa mais importante. Como disse ontem a Marcela, na live que eu fiz com ela, sobre o livro dela com a Simona, no final ela falou isso. A publicação do meu livro, que foi o primeiro livro dela, só saiu porque eu não deixei com que o Barba Azul me dominasse. Eu dei mais ouvidos à minha Laloba, né? Já que a gente está trabalhando, esses são os dois primeiros contos. A gente primeiro viu Laloba e agora o Barba Azul. Então ela falou, eu não dei tanto ouvidos ao Barba Azul e deixei sair mais a minha Laloba. Olha só que lindo, né? Que ela falou, não é, Core? O que você tem a dizer sobre isso? E vocês, eu queria que vocês aí também que estão assistindo me dissessem, vocês reconhecem esse Barba Azul na vida de vocês? Ó, deixa eu ler aqui, o Barba Azul deseja o seu melhor, mas ele logo conhece o seu ponto fraco e aí que ele atua e joga toda a sua neurose e egoísmo. Exatamente, Lila. Muito interessante isso. Logo ele conhece seu ponto fraco, olha só, né? Olha E isso. aí que ele atua e joga toda a sua neurose e egoísmo. O que você acha disso, Core? Eu acho uma coisa que ver o Barba Azul
quer dizer, ele é maléfico, ele é terrível se a gente não sabe que ele existe. Não Do tem momento que consciência. a gente sabe, é que a gente não tem consciência, do momento que ele sabe, eu acho que graças ao Barba Azul, eu sou o que eu sou hoje, com todas as experiências que eu tive, não boas às vezes, quer dizer, Isso aí. dura, entendeu? E se eu posso falar uma coisa, o Barba Azul, para mim, se transformou numa velhinha de 80 anos aqui onde eu moro. Eu moro mais ou menos no meio do mato, mais ou menos. Então, e essa senhora muito simples, que a minha mãe tinha falado, Core, você com as pessoas de uma certa idade tem que manter sempre uma certa educação. Eu teria dado, olha, foi fogo, eu tive que me controlar. Porém, essa senhora, eu deveria ter agradecido, porque um dia passando pela casa, porque eu passo sempre na frente da casa dela, passava, ela falou assim, vem fazer a salada, vem no horto, vem cortar a salada, né, a verdura. Alface. Vem cortar alface. Daí eu fui, mas eu não sabia cortar bem a alface. Não é que você precisa fazer um curso de universidade, porém era só observar, né? E eu cortei, né? Porém eu olhava para ela para não machucar a planta, para não sei o quê, porque eu pensava mais na plantinha. Falei assim, nossa, eu não quero destruir essa planta, né? Tá bom. Ela virou para mim e falou assim, nossa, você não é capaz nem de cortar uma alface. Ela Então, falou daquele, assim, ela ai, falou para mim. ah, Aí eu fiquei assim, falei, nunca ouviu sabe, isso na vida, né? Ah, quer dizer, ali eu parei e o filme voltou, né? Quer dizer, eu enrolei todo o filme de muitos momentos na vida que, na verdade, o Barba Azul fala, você não é capaz disso, você não é... Então eu falei assim, nossa, essa mulher que percaria. Olha, eu adoro as pessoas simples, não tenho nada contra, mas você não se preocupou um dia de saber quem eu era realmente. Quer dizer, conta a tua história, Core, conta não sei o quê. Nunca ouvi falar isso de ninguém. E você, só porque eu não sei cortar uma alface, você já colocou toda uma etiqueta aqui. Essa aqui não é boa para cortar alface. sim. Assim, E então, aí, essa história, Core, tá me deixando assim super emocionada, porque justamente era o que eu ia falar da nossa ancestralidade feminina, né? As mulheres, principalmente nós mulheres, fomos há milênios, fomos já muito podadas do que a gente realmente queria fazer. Provavelmente essa senhora, né? Não sei, não conheço a história dela. Pode ser que ela não tenha conseguido, né, colocar para o mundo aquilo que ela realmente queria fazer. Então, o dom dela, o talento dela, talvez tenha sido esse da cozinha. Ela sabia cozinhar bem. Muitas com vezes tem certeza, isso, né? Nossas avós, com né, não certeza. conseguiam fazer outras coisas, se calavam, né, não tinham tanta abertura como temos nós, e aí ela jogou para você dessa maneira assim dura, aquela ferida, né? É, Pode ser que seja isso, que ela vem carregando há tanto tempo, não muito é? E lindo, aí muito lindo. pode ser que seja isso, não é verdade? O Pode que que você ser, com é, certeza. Olha, essa é a primeira vez que eu me coloco no lugar dela, vou te falar a verdade. Eu sim, adorei essa tua, isso que você falou, porque na verdade eu nunca não tinha me colocado nessa situação do pensamento que pode ser que ela nunca tinha feito nada. Porém, quer dizer, de olhar para mim e falar, você não é capaz, eu fiquei meio assim, né? Falei assim, nossa, quer ela dizer, jogou em você a dureza, talvez, que ela sempre adorei. tenha recebido, né, na vida dela, não é? Talvez, não conheço a história dela, é uma possibilidade, né? Mas eu Deixa acho eu... linda essa possibilidade, acho muito linda. E eu Que bom! agradeço, é Ah, verdade, é uma linda visão. Mas porque a questão da ancestralidade, quando a gente trabalha com ela, é assim, né? A gente está há muito tempo reprimida.
o treinamento para ser boazinha, né? Que então muitas vezes quando chega numa idade mais avançada, a gente se rebela também contra tudo aquilo que a gente não pode ser, contra a raiva acumulada, né? O sentido de agressividade feminina que sempre foi recalcado em muitas mulheres, né? Elas tinham que ser aquela baixar a cabeça para o homem, baixar a cabeça para casamentos que elas não queriam, para maridos que traíam, para amantes, para uma série de questões. E aí, depois de uma certa idade, muitas vezes a mulher se rebela e começa a falar uma série de coisas, né? Tem muita coisa envolvida aí. Deixa eu só ler aqui que as meninas estão falando. Ó, a G falou, muito interessante, tudo é aprendizado. A Érica falou, experiências e vivências. Por isso é importante ter coragem, identificar e enfrentar. Isso mesmo, Érica. Érica tá rindo aqui, né? Não é por isso. Como é que é? Peraí, não é por isso que. Peraí, que sumiu aqui agora. Não é por isso que não sabemos. Não é, Core? Ela está falando justamente Você não estava cortando do jeito dela. Você tem o seu jeito Lógico, único, né? lógico. E aí a Lila falou assim, ó, a sua ingenuidade é prato cheio para a sua atuação, né, do Barba Azul. É uma relação que se encaixa perfeitamente, até que a parte fraca é destruída. É, que aí a menina do conto, acho que a Lila leu, né, Lila? A menina do conto ainda era uma menina muito ingênua. No conto, né, são três irmãs, vou contar só esse início, e tem um cara muito lindo, né? Muito poderoso, rico, potente, e que leva essas três irmãs e a mãe para um passeio. E ele era lindo, maravilhoso, riquíssimo, só que ele tinha uma barba azul. Aí as duas irmãs mais velhas falam assim: não, tem algo de estranho com ele, porque ele tem tudo isso, parece super gentil, parece que perfeito, né? Mas existe uma barba azul, então eu não quero saber dele. E a irmã mais nova, que é a mais ingênua, como a Lila falou, ela falou assim: tô vendo a barba azul, mas talvez não seja tão azul assim, né? E aí ela aceita se casar com ele. Para você ver, é naquele momento onde a gente deixa também, uma coisa importante aí, onde a gente deixa de escutar a nossa intuição, né? Que foi uma das forças femininas que mais foi recalcada. As irmãs estão mais maduras, veem a barba e falam, não, tem uma coisa estranha, porque que barba azul é essa? E a menina mais jovem fala, talvez não seja tão azul assim essa barba. Ela não escuta, né, Core? Aquela É, intuição dela. Não é isso? sim. Quer dizer, ela confunde, né? Nem dá conta que tem essa intuição. Acho que ela nem sabe. As irmãs, Nem sim. sabe, ela não consegue ouvir, nem sabe, né? Nem- Aí o que que acontece? Deixa eu ver aqui, a G falou, pior que ainda existe essa castração com as mulheres. Pois é, ainda existe muito, G. É por isso que a gente tem que estar sempre atenta, por mais que a gente tenha já conquistado tantos direitos, ainda existe, né? Nós ainda não temos a liberdade que a gente gostaria de ter. Até hoje, a mulher, né, se vamos falar assim, ela não pode, muitas vezes, frequentar certos lugares, entrar em determinadas ruas, se ela estiver sozinha, porque ela sabe que vai correr perigo, sim, de ser atacada, não é? Uma mulher que viaja sozinha, por exemplo, se acontecer, eu sempre cito esse exemplo, se acontecer algo com ela, ainda vão falar, o que que essa mulher está fazendo sozinha Com viajando? certeza. Então ela buscou isso, né? A gente não tem ainda toda essa liberdade, não é verdade? Sim. Olá, Rose, bom dia, que orgulho te ver, que bom, Rose, seja muito bem-vinda. E aí a Érica falou, sou nutricionista, olha aí, Core, e ainda não sei tudo de cozinha, o mundo espera a perfeição da gente. Érica, você é nota 10. Fica sossegada. Que bom, né? Se a Érica é nutricionista e ainda tem muita coisa para aprender, que dirá a gente, né? É, ela já é nota 10 agora, imagina, não. Sobre essa questão da ancestralidade, então, o que é que vocês têm para falar? Vocês percebem isso, essa questão de ser boazinha, que a gente precisou romper? Ainda é muito importante, ainda é uma dor para a mulher dizer não, não é verdade? Quem aqui tem alguém que diz não com facilidade?
Contem aí, quando alguém te pede alguma coisa, né? E você fala, ai, não, não posso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hã? Hum. Quem aí ainda tem dificuldade com esse dizer não? A gente sai carregando essa dor, né, das mulheres da nossa família. Então, o que fazer com esse Barba Azul, né? A gente chegou aqui num ponto importantíssimo, porque eu não vou dar spoiler do conto, né? Mas em um determinado momento, a menina que casa com ele vai morar nesse palácio incrível de milhares de quartos, uma coisa riquíssima, né? Ela tem uma vida riquíssima. Ela acaba entrando no único quarto, né, que é proibido. E aí ela fica horrorizada, não vamos contar, né, com tudo que ela vê ali nesse quarto. Ele dá uma chave para ela quando ele vai viajar e fala: o único quarto que você não pode entrar é nesse. E justamente o quarto que ela acaba entrando e fica horrorizada com o que ela vê ali, não é? Então, como fazer com esse Barba Azul? Como a gente está falando desde o início, a coisa mais importante é justamente olhar para aquele quarto, né? Olhar para tudo que tem ali. Não adianta ficar do lado de fora com a chave no bolso, com a chave na mão e tentando fingir que aquele quarto não existe. Aquele quarto está ali no castelo, tem coisas importantes para serem vistas ali, e esse quarto é um simbolismo de partes nossas, de dores, de tudo que nós deixamos para trás e que muitas vezes temos medo de entrar e de olhar cara a cara, né? De encarar tudo aquilo que está ali no nosso quartinho. O que você acha disso, Core? Hã? Eu acho que é isso mesmo, ou seja, se você não abre o quartinho que é cheio de sangue, ou é escuro, ou sei lá o que tem bichos, tem. Se você não abre esse quartinho, você vai ter sempre esse quarto, não sabe o que tem dentro, e você não vai ser mais nunca. O crescimento é esse, o crescimento é abrir essas portas, né? Quer dizer, Não vai o passar crescimento. pelaquela iniciação, né? Quer dizer, você, sem essa coisa do Barba Azul que fala, você, esse quarto você não abre. Quer dizer, é ficar É numa vida justamente muito. onde tem que olhar, né? É justamente onde tem que olhar. Né? E não é fácil, não é fácil porque com a perfeição, não, os quartos escuros, mas a perfeição igual não se mexe. Entendeu? Fica na superfície. Então se A mexe. gente não olha justamente porque a gente acredita que nós podemos ser perfeitas e aí a gente nega aquelas partes obscuras da nossa sombra que estão ali. Justamente por acreditar que seria possível, quem sabe eu posso ser perfeita como esperam de mim. Não existe isso, né, gente? Não existe nenhum ser humano assim. Muito importante a ligação que você fez, Core. Olha, a Lila está falando, a irmã mais nova realmente não dá atenção aos sinais, mas ela fica seduzida pelo seu bom trato, riqueza, inteligência, tudo que ela imagina que não tem. Exatamente, Lila. Ela, naquele momento, ela acha que todo o resto que ele vai proporcionar para ela, aquele castelo maravilhoso, com 1000 quartos, né, com tantas riquezas, e ele é gentil, né? Você vê que nesse passeio ele faz tudo pelas irmãs, ele mostra um lado dele todo bondoso. Aí ela fica atraída por esse lado e prefere não ouvir os sinais que eles estão mostrando. E quem é que nunca fez isso, né, gente? Impossível. Difícil dizer não, a G tá falando, porque é difícil escutar não. Brava, G. Muito, muito importante isso. É difícil escutar não. Não é verdade? E aí, então o que fazer com esse Barba Azul? Né? Então, primeiro, olhar para esse quartinho, mesmo devagar. Uma coisa que a gente conversou muito na mentoria foi assim: não é que a gente vai de cara olhar para esse quarto para escorregar ali e ficar preso lá dentro, né? Tem que ter muito cuidado, tem que entrar devagar,
tem que entrar com um acompanhamento justo, senão a gente pode piorar ao invés de melhorar, né? Tudo tem a sua maneira de fazer. Não é que a gente vai encarar tudo assim como um Deus, né? Os próprios mitos mostram isso, que nem mesmo um Deus você pode olhar assim, porque ele brilha muito e você vai ficar cego. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ir devagar, com cuidado, entrando devagar. O quarto é escuro, você vai devagarzinho com aquela lamparina assim, vendo devagar tudo que está ali. O quarto é grande, tem muita coisa para ser visto, mas não acende a luz assim de um momento para o outro. Senão a gente pode não aguentar, não é? Então isso, ó. Primeiro, olhar para essas dores. O segundo passo sobre o que fazer com esse barba azul é entender, reconhecer que existe esse tirano dentro de nós, que existe essa força que está nos boicotando. Porque muitas vezes a gente quer fingir que ela não existe. E aí o que adianta? Olhar e reconhecer. São duas coisas importantíssimas, não é? Quem quer falar algo sobre isso? Vocês já olharam para esse quartinho? Vocês já reconheceram que existe esse barba azul dentro de vocês? Encarar a ingenuidade, que foi o que a Lila falou ali no início. Nós somos ingênuas e isso não depende da idade. Isso não depende só da idade. Nós somos ingênuas em vários momentos da nossa vida, não é? E está tudo bem. E está tudo bem, não é? Quais os momentos que vocês foram ingênuas nas vidas de vocês e tiveram que passar por isso, por essa dor? E uma coisa, deixa eu ver aqui então. Depois, para finalizar, uma coisa muito importante do que fazer com esse barba azul, vou falar uma outra coisa. Aí a Lila está falando, no fundo, esse quarto escondido acaba atuando o tempo todo em nossas escolhas e atuação. Bom saber que temos isso é também saber olhar e reconhecer o quarto proibido no outro. Brava! Bravíssima, Lila. Você disse uma coisa essencial. Mesmo quando a gente finge não ver, ele está ali da mesma maneira, nos boicotando e tirando a nossa força. Ainda pior, né? Encarar as nossas sombras e ter coragem para clareá-las. É isso aí, Gê. Porque mesmo a gente fingindo que não existe esse quarto, ele está ali, aí sim que ele se torna potente e nos domina e a gente não sabe, a gente vai ficando infeliz, a gente vai ficando sem sentido, a gente vai ficando vazio, a gente vai ficando, sei lá, perde a potencialidade que é estar vivo, a gente se perde dos nossos sonhos, vai vivendo uma vida igual, todos os dias iguais e não sabe o motivo pelo qual estamos aqui. Não é? Não sabe o nosso Ikigai, o motivo pelo qual acordamos todas as manhãs. A gente se perde disso, justamente porque o barba azul já dominou. Não é assim? Hã? Não é? E aí, a quarta coisa que eu ia falar é justamente sair do papel de vítima. Gente, isso é a coisa mais importante que a gente precisa levar para a nossa vida. A gente pode ser vítima do barba azul e culpar sempre essa força, culpar sempre o outro, o barba azul projetado em outras pessoas, o barba azul, como nós vimos na mentoria, projetado em ambiente de trabalho, o barba azul projetado no mundo externo, e a gente fica sendo sempre vítima das situações. Enquanto a gente não encara ele de frente, enquanto a gente não entra nesse quarto, nós seremos sempre vítimas, indefesas, né? A menina, enquanto não pega essa chave e ousa entrar, ela será sempre vítima do barba azul. Não é verdade? Essa situação de vítima é muito, muito. A gente se deixa levar por ela uma grande parte da nossa vida. Olá, Marcela, te citei hoje. Olá, Marcela, que bom te ver aqui. Gente, nós fizemos uma viagem maravilhosa através da nossa mentoria, com a Cória que está aqui, com a Marcela, com outras meninas que estão na mentoria, viu, né? Vivemos um final de semana encantador, juntas, saímos dele mais unidas, não é verdade? Sim. Linda experiência, olha. Quando a próxima? E aí? Sim, já rápido vamos fazer uma próxima.
Core, e aí fala um pouco, né? Eu acho assim que a Core, deixa eu ver aqui, a gente está nos 15 minutos finais. A Core pode contar um pouquinho como ela trabalhou com a gente, que foi muito importante o bônus que ela deu na mentoria, um trabalho com a venda nos olhos, não é, Core? Justamente para que a gente pudesse se soltar. Fala um pouquinho desse trabalho que você adora, onde a gente fica sem enxergar. Conta para as meninas como é que você fez. Olha, eu praticamente conheci um escultor cego, né, não vedente, que seria um escultor Felice Tagliaferri. No internet eu conheci ele e fiz dois cursos em Roma. E com ele, para mim foi essencial conhecê-lo, porque na verdade eu já havia percebido isso, que para a gente que trabalha com as mãos, né, e os olhos, né, às vezes quando você tem a figura na frente, alguma coisa pode ser que não seja harmônica, não que é perfeita, não é harmônica, né? Então, se a gente fechava os olhos, eu conseguia entender onde é que era o problema, entendeu? Da figura. Com os olhos abertos, eu não via. Com os olhos fechados, eu via. Eu falei assim, gente, que é isso, né? Olha Daí tinha... só que coisa. Então, eu fiz o curso com esse Felice Tagliaferri, que foi muito... para mim, foi iluminante no sentido que aprendi umas técnicas que depois eu fiz com as meninas do nosso grupo, né? E, na verdade, você trabalha sem ver o que você está fazendo, e, mas só com o que você tem dentro. Então, quando você vai abrir os olhos, na verdade, de vez em quando, sempre, né, sai, né, o objeto é muito parecido, mas não é o que você pensou. E olha o vício da perfeição, como é ótimo, gente, foi maravilhosa essa mentoria da Core, não é, Marcela? Você que tá, foi maravilhoso o encontro presencial. E conta pra gente como foi trabalhar com os olhos fechados, né? A minha escultura tá ali Eu e também foi tenho. muito, muito interessante, foi muito emocionante, não é, Core? Esse momento que você nos proporcionou de tentar apagar um pouquinho esse Barba Azul, né? É, Justamente tirando a mania de controle que a gente tem. Porque o que é, acontece? Quando começa a mexer no material, no DAS, né, Core? A gente começou a mexer no material e dá uma agonia de estar com os olhos vendados. Então, porque justamente a gente não está controlando, não está vendo nada, né? Então a gente começa a pensar, meu Deus, nós já não somos artistas, né? Quem estava ali. Será que está saindo disso aqui com os olhos fechados, não é? Conta aí, Marcelo, o que você sentiu? Para mim, me deu uma angústia nos momentos iniciais que eu falo, meu Deus, já não sei fazer com o olho aberto, que dirá com o olho fechado, mas não é? teve aquele momento que vocês relaxaram, todas se deixaram levar pelas mãos, Sim, sem o juízo, né? Tem sim. aquela coisa, eu percebi que teve aquele momento que vocês estavam junto ao material, com as mãos e o material, que é o das, E- aquele pongo, tipo, né? Sim. E foi uma coisa muito linda, porque não tinham mais os pensamentos daqui, não tinha mais essa parte, né? Tinha só O aquela Barbado coisa, aquela... foi enganado. Foi enganado, Bom, na verdade, o não é? Barba Foi Azul é enganado fácil o de Barba enganar. Azul. É fácil de enganar o Barba Azul. É fazendo essas coisas. Quer dizer, se ele te leva para um raciocínio, você faz outra coisa. Tira o sapato e anda descalço, por exemplo. Entendeu? Isso aí. É só Tem muitas mudar. maneiras, né, de enganá-lo. Como a menina no conto fez, não vamos falar, mas a menina no conto também conseguiu uma maneira de enganá-lo no final, não é? Isso. Fantástico. Aí a Marcela falou aqui, ó, também para mim foi angustiante, mas foi interessante. Pois é, foi lindo, gente. Ó, a G falou, a criatividade precisa de liberdade e sem o controle mental fica mais fácil criar.
Muito legal essa experiência. Foi sim, gente, foi uma experiência muito, muito forte e potente para a gente, né? E todas entenderam, então, eu vou aqui nos minutos finais, nós temos 10 minutos, nos minutos finais eu vou colocar é, algumas perguntas para a gente refletir, tá? Antes disso, eu quero falar uma coisa muito importante que para trabalhar o Barba Azul, como é que a gente sabe que ele está atuando na nossa vida? Através dos sonhos. É uma das melhores maneiras de entender que ele está atuando na nossa vida, que ele está aparecendo e nos fragilizando em muitas situações. E aí, no conto, a autora, né, a Clarice, do Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala de um sonho recorrente que aparece nas pacientes, e eu também já recebi várias vezes esse sonho, que é assim, a mulher, presta atenção quem já sonhou isso aí, a mulher tá sozinha dentro de casa, ou não importa, pode estar com outras pessoas também, mas ela tá dentro de casa, muitas vezes sozinha, e parece que tem alguém querendo entrar na casa dela, um ladrão. Ela sabe que é um ladrão e ela tenta se defender de alguma maneira, e de repente, quando ela vai ver, aquele ladrão já está ali do lado dela. Pode estar bem pertinho dela e ela fica sem entender como é que entrou aquele homem. Ela estava tentando defender a casa e de repente ele já está dentro, já está do lado dela, assim. Muitas pessoas têm o sonho onde ele está assim, ó, sabe? Ela está deitada. Muitas mulheres estão deitadas na cama e de repente tem um homem, um ladrão, olhando assim para elas, por cima, sabe? Quem já teve um sonho parecido? Hã? Que tem um ladrão que vai entrar e que de repente ele já está dentro de casa. É muito normal esse sonho. E outra coisa, vocês estão prestando atenção aos sonhos de vocês? O que eles estão trazendo? Hã? Quem quer falar aí alguma coisa? Na nossa mentoria, tinha uma pessoa que disse que já sonhou isso 2 vezes. Hã? E eu já recebi de outras pessoas que não estão na mentoria esse sonho várias vezes. É um sonho muito recorrente. Você já sonhou com ele, Cora? Ou não? Ainda não. Olha, eu, eu sonhei que alguma presença eu sentia, mas eu não sabia quem foi, Ah, não é que eu fiquei muito assustada, entendeu? Quer dizer, eu já sonhei que caiu um avião aqui dentro de casa, eu já sonhei que pegou fogo a casa, pegou essas fogo, coisas. olha só. Essas Vocês estão coisas. prestando atenção aos sonhos de vocês? Você anota tudo certinho, Core? Muito tempo atrás, com a mãe de uma minha querida amiga brasileira, a Andrea, eu fiz um trabalho, porque ela era psicóloga e etc. E muito legal, eu adorei esse trabalho. E eu fiz um tratamento com um limão laranja, um limão nosso, não era o galego, não sei que limão que fosse, era um limão sem sementes, laranja. Ah, Então, de manhã eu tomava esse suco desses limões, que ia dar 1 a 10 e de 10 a 1. Foram 20 dias de trabalho. E eu tinha que anotar todos os sonhos, que eu tenho ainda o livrinho dos meus ah, sonhos. Tem. ah, Foi um trabalho muito lindo, porque, na verdade, eu tive muita dificuldade de mudar de país. Quer dizer, essa coisa do Brasil para a Itália, eu tinha muito medo. Né? Na verdade, eu tinha uma vida muito boa em São Paulo, né? Quer dizer, trabalhava, casa legal, tinha natureza. Para vir aqui casar, eu falei assim, oh meu Deus, onde é que eu vou amarrar meu burro, né? Eu tinha muito medo, né? Então, a mãe dessa minha amiga fala assim, olha, vamos fazer um trabalho para você ficar com as raízes no chão. Quer dizer, tem o limão? Eu não entendi. Como é que é o trabalho com o limão? bom, era o que eu lembro, porque fazem quase 30 anos que eu fiz esse tratamento. Ah, Tinha essa coisa que de manhã, em jejum, eu tinha que tomar o suco desse limão espremido, com um pouquinho de ah. mel, logicamente, porque, Anotar o né? sonho? Hã? E anotar o sonho depois? Não, você de manhã fazia essa coisa de tomar o suco do limão. Ah, De 1 a 10,
Teve, no 10º eu tinha um copo que era assim, né? De suco de limão. Ah, E do 10 pro 1, né? Fazer crescente e decrescente. Essa coisa de beber o suco de limão. Esse limão laranja. Esse limãozinho laranja. Não sei se era o galego, não sei como que chamava esse limão. Em contemporânea a esse tratamento com limão, eu tinha que fazer uma alimentação também, que era tudo ah, ao contrário. Ou seja, se você normalmente come arroz, feijão e bife, você começava comendo a fruta, salada, arroz e no final o bife, se você aguentava. Mudava toda a alimentação. E da noite eu tinha esse livrinho do lado, porque na verdade os sonhos vinham mais rápido, mais velozes. ah, com limão? Ah, é? Com todo o tratamento, Ah, seja alimentar, que o jejum do limão, a alimentação ao contrário, e, e esse tratamento com certeza eu fiz para não para enganar a mente, ou seja, para não ficar na mente, aham. Porque entendeu? muitas e muitas pessoas relatam que não conseguem sonhar, não é isso? Então, Porque eu não dão a provavelmente, devida atenção a isso. Não é que não conseguem sonhar, a gente não, sonha. É que elas não deram ainda a devida atenção a isso, com né? Olá, certeza, linda! Bom dia! Hã? Muitas pessoas falam isso, mas não é que elas não sonham. É impossível não todos sonhar, né? É que sonhamos, lógico, a gente já sai da cama pulando rápido. Hum? Como é que a gente vai com lembrar dos certeza, com certeza. Meu sonho recorrente, eu vou ver aqui o que a Lila falou. Meu sonho recorrente no passado era que eu estava brincando na praia e aos poucos eu entrava no mar que aparentemente era calmo, mas que me levava para o fundo do mar. Eu não era vítima. Como? Eu não era vítima, era eu estar. Não entendi muito bem esse final, mas então você sonhava que você estava brincando e você entrava no mar que era calmo e de repente ele te levava para o fundo do mar. Não é isso, Lila? Muito interessante. A água, o importante símbolo do inconsciente, né? Eu, eu que ia ao encontro do perigo, acha que identifica o Barba Azul também ali. É, realmente, agora que eu entendi, você que ia ao encontro dele, então você está indo abrir a portinha, né? No caso, é como se tivesse o simbolismo de você abrir a porta e ali ver, ah, e ali ver o que está acontecendo, não é isso? Aí a G falou: Eu tenho muitos sonhos e anoto, alguns são premonitórios. Olha só, G, tá Nossa, vendo? nossa, que lindo. A, a Silvina falou: Método Conceição, o limão contra a azia, excelente, limão cura azia. Ah, tá vendo, gente? Muito interessante, então, Core, né? Esse tratamento que você fez. Quem aí não sonha? Gente, nós sonhamos, só que o inconsciente não vai se manifestar pra gente se a gente não der a devida atenção para ele. Ele é sensível, né? Com Se a gente certeza. já fingindo que ele não existe, já fingindo que o sonho não existe, como é que ele vai se manifestar na nossa vida? Como é que a riqueza simbólica vai aparecer? Se a gente está dizendo, tô nem aí para você, eu já acordo saltando e fazendo as minhas coisas Isso. rotineiras, né? Impossível, impossível. É impossível, ele não vai se manifestar nunca. Vocês vão continuar dizendo que não sonham. É preciso conversar com você mesma antes de dormir e é preciso, antes de pular da cama, abrir os olhos lentamente e sentir. Se vocês fizerem isso repetidamente, vocês vão voltar a sonhar, né? Marcela falou, eu já mandei e tive sonhos premonitórios. Eu também tive sonhos premonitórios, né? Olha só, gente. Então, que live linda. Estamos nos nossos momentos finais. Eu vou fazer uma pergunta aqui do final. Enquanto isso, Core, enquanto isso, fala pra gente, dá uma finalização de tudo que você viveu. Esse foi um mês intenso, né? Com mentoria, com encontro presencial sobre o Barba Azul. Fala pra gente o que que você tirou dessa experiência e qual foi a importância, porque você não tinha lido o conto, aí você leu, no início você se assustou, né? Você também falou, Sim, sim. né? E Né? como é que foi o final disso, trabalhar com o Barba Azul? Então, foi.
Foi um mês intenso, para mim será um ano bastante movimentado, e eu quase não queria participar, porque eu falei assim, nossa, eu tenho que fazer isso e aquilo. Então, Barba Azul sempre, Barba Azul falava isso, né? Daí É. eu falei assim, não, vamos nessa, né? Então, entrando nesse conto, para mim foi bastante forte, porque eu vi tudo como se fosse tivesse acontecido comigo, né? Esse conto do Barba Azul eu me refleti muito, que nem a gente falou, né? Quando a gente estava no lago de São Domênico, que para mim Perséfone é uma figura que mitológica que me vejo muito na Perséfone, nessa coisa de morrer e morrer e renascer, né? Então, mesmo no Barba Azul, eu vi que tinha essa valência, essa história tinha uma valência de morte e renascimento, né? Sim. Então, me deixou muito feliz, emocionada essa coisa de interpretar esse conto, porque, na verdade, na minha vida eu vi que, mas eu acho que para todo mundo é assim. Todo dia você morre e todo dia você nasce, Sim. entendeu? Então, não tem uma verdade, não tem uma coisa certa, não tem uma coisa errada. Tem dia por dia, ver o que acontece, sempre na base do amor, da vontade de melhorar, né? E de ajudar o próximo, se vamos falar nisso, né? Quer dizer, nas pequenas coisas, hein? Até ajudar um caracolzinho que está no meio da rua, ao invés de ser pisado pelo carro, você pega o caracolzinho e coloca na grama. É uma Eu pequenas também sou coisas. assim. Entendeu? Não precisa ser que uma coisa imensa, né? Mas ter essa coisa de abrir o quartinho e ver, tá bom, é isso aí. O que eu tenho que fazer hoje? Isso. Vamos abrir o quartinho, vamos dar uma limpada. Devagarinho, que nem você falou. Não é que precisar, né? Vamos conhecer, nem dar uma limpada, conhecer. Porque, na Que verdade, aquele lindo, quartinho. Core. Muito gratidão, né? Porque Core esteve com a gente o mês inteiro, o mês de abril, né? Na mentoria, aqui presencial. Então foi um mês muito intenso para todos nós. Sou muito Muito grata lindo. por Obrigada. você ter estado com a gente. Muito obrigada de coração, Foi eu que tá, Core? E vamos seguir agradeço. juntas. Eu que A Gê falou, agradeço. recebi em sonho músicas inteiras. Olha só que lindo, Gê. Que Que lindo! coisa maravilhosa! Aqui no livro da Marcela, que eu convido todos vocês a adquirirem o exemplar maravilhoso, também tem sonho dela, né, Marcela? Então, gente, olha como os sonhos são potentes e uma ótima maneira também de enganar o nosso Barba Azul. Vou deixar uma pergunta final, né, para a gente fazer, levar, para a gente responder. Onde você acha que fica essa porta? Hã? E o que poderia estar atrás dela? Cada uma tem uma porta interna que tem dificuldade de entrar, que não quer entrar, que tem medo de abrir. E o que poderia estar dentro dessa porta? Tá bom? Vamos fazer Vamos. um trabalho de escrita com essa reflexão. Tá bom? Perfeito. Gratidão a Ótimo. todas. Vamos seguir a página da Core, ó. Vamos seguir. Quem não me segue ainda, convido vocês a me seguirem. E vamos juntas. Esse mês agora de maio, né? É o mês do patinho feio, tá? Então, no final do mês, nós vamos fazer uma live. A querida que vai dar o bônus desse mês é a Damares. Nós vamos falar sobre o patinho feio em relação com a jornada, com o caminho de provas, que é a terceira etapa da jornada da heroína. Nós vamos Ótimo. entender esse ponto. Todas nós nos sentimos, muitas vezes da nossa vida, patinhos feios, né? Mas estamos rumo à nossa individuação. Muito obrigada a todas, a Lila, a Gê, a Marcela, a todas que passaram por aqui, tá bom? A Silvina, a Tatiana, Rose, obrigada a todas vocês. Mais uma vez, parabéns pela live, Corina e Vanessa. Gratidão, Lila, Obrigada. você ajuda demais com as suas reflexões, tá bom? Todas vocês. Foi Um um grande beijo, prazer. um beijo. Tchau, 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 até breve. beijo. Bye.